Shabbat Shalom, pessoal. É um prazer dividir a tela aqui com a minha amiga Natália Brandi Golanda. Oi, Natália, tudo bem? Shabbat Oi, Shalom. Adriana, Shabbat Shalom, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito bom dividir essa paraxá com você, Adri. Muito bom mesmo. Vamos lá, hoje a gente vai falar da Parashá Bamidbar, que significa no deserto, mas ela estreia aí o livro de Números na sequência de Parashot, e ela está em Números 1, de números 1 até 4 20. Depois Haftará é Oséias 2, capítulo 2 do 1 ao 22. Por fim, Brit Hadashah, 1 Coríntios 12 de 12 a 20. E Salmos, Tehillim, 122. Muito bom. Então, vou começar a falar um pouquinho das minhas impressões dessa paraxá. Essa paraxá, ela começa quando Deus fala para Moisés e para Arão para eles contarem o número de homens que eram capazes de servir na guerra. Então, eles foram contando a tribo de Ruben, tribo de Dan, Naftali, e assim por diante. Até que eles encontraram 603 mil e pouquinho, 603.550 homens, olha só. Só que tem uma peculiaridade aí. A tribo de Levi, ela não foi contada. Por quê? Porque Levi tinha uma outra função, né? Era uma função de guardar o tabernáculo e as coisas destinadas a esse tabernáculo. Então, eles não foram contados, mas depois teve um recenseamento dos levitas. Então, assim, cada um tinha uma função. Então, a tribo de Ruben, ela ficou acampada do lado da bandeira da tribo de Ruben. Simeão, a mesma coisa. Então, a gente pode ver aqui, Nath, que o Deus é um Deus ordeiro, um Deus de organização, não é É, mesmo? é. Olha, você fala, Deus faz tudo certinho, né? Ele fez todo mundo ser registrado, igual a gente fala, né? Foi aí que saiu a lista de pessoas registradas no mundo. Eu falo isso, né? E aí Deus organiza, coloca cada um na sua função, você fala assim, coloca cada um no seu pedaço, e até para movimentar eles, porque você fala, olha quantas pessoas eram, né? Você fala isso que eles estavam contando os homens, eram 600 mil homens. Imagina as mulheres, as crianças, né? E aí Deus divide os primogênitos, e é tão legal isso, porque você fala assim, né? Eles tiveram a saída do Egito e eles foram para o deserto. Então a gente sabe que deserto é um tempo de período, né? Um tempo que não é para eles se estabelecerem lá. Eles tinham uma promessa de ir para a terra prometida, né? Então eles passaram pelo deserto e Bamidbar vem dizendo exatamente isso, né? Que eles estão no deserto, né? E aí a gente fala, né? Deus organiza eles, explica, mostra onde cada um tem que estar, e aí a gente vê isso na nossa vida, né? E aí, passando até um pouquinho mais para frente, quando a gente chega em Oséias, a gente vê exatamente isso, né? Que o Senhor ele fala isso, né? Que os filhos de Judá, os filhos de Israel, eles se congregarão, eles se constituirão em uma só cabeça. E aí a gente fala, Yeshua é a nossa cabeça. Então, o Senhor ele já estava mostrando que toda essa organização, tudo isso, é, levaria eles a uma terra prometida, levaria eles a um tempo prometido, né? E a nossa promessa hoje é saber que o nosso cabeça, o nosso Senhor, o nosso Salvador é Yeshua, né? E aí você fala assim, o Senhor ele faz questão de falar que os filhos de Judá, então ele relembra as tribos, né? Ele faz toda uma menção às tribos
Por quê? Porque foi importante essa divisão, teve todo um planejamento do Senhor para tudo isso acontecer, né? Eles foram avançando essas etapas. Então, Deus é um Deus que mostra a organização, a santidade, né, de cada tribo, porque a tribo de Levi ficou separada justamente para cuidar das coisas santas do tabernáculo, né? E a gente vê como o Senhor é santo em tudo isso, né? E aí até ia ver, né, que você até viu na Brit Hadashah uma parte que fala e que faz menção nessa parte de Oséias, né? Porque se o Senhor é o nosso cabeça, né, se as tribos todas, todos os filhos, né, tenham cabeça, então nós somos o quê, Adri? A gente faz parte desse corpo, né? Então, assim como lá no deserto, cada um tinha sua função, um ia atacar, outro ia defender, e assim por diante. Então, cada um tinha uma função, mas todos faziam parte de um todo, o povo de Israel. Nós, como corpo do Mashiach, cada um tem uma função. Então, uns são mestres, outros são de louvar a Deus, levitas, outros pastores, enfim, mas todos são muito importantes para o Eterno e são Uhum. usados para os propósitos dele, e formamos com o Mashiach um. Eu até me lembrei aqui de um versículo que é o João 17:21, que Yeshua ensinou para os Talmidim, né, para os discípulos deles, que seria a unidade entre eles seria um sinal para o mundo de que ele foi enviado por Deus, né, Yeshua. E aí, João 17:21, né, Yohanan 17, capítulo 17, versículo 21, diz o seguinte: para que todos, palavra de Yeshua, é isso, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles, ou seja, nós, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, assim, Deus preza muito pela unidade, né? Pela união. E qualquer desunião entre o povo ou na congregação prejudica os propósitos do Eterno, né? Isso, E aqui em Oséias, depois eu também, você falando, eu me lembrei que Oséias me deixou muito claro que Deus está condenando muito a idolatria, sim. mas que ao mesmo tempo, no final, nos últimos versículos, ele diz que o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Desculpa, isso aqui que eu li é no capítulo 1, mas também está falando dessa união. Mas Também. aí, naquele dia, versículo 21 de Oséias 2, naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo, diz o Senhor, na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é o meu povo. E ele dirá: Tu és o meu Deus. Então, É. assim, Deus quer sempre se reconciliar com a gente. Então, se você pecou, se você se desviou do alvo, se você está afastado do eterno, é momento de você se arrepender e buscar Ele. Ele está de braços abertos aí, braços entre aspas, esperando aí, né, para que Ele seja um com você. Assim como nós, corpos de Mashiach, somos um com Ele, né? É isso E mesmo, né? e eu queria passar para você falar um pouquinho do Salmo, para a gente Isso, finalizar. e só para a gente fechar, né, que o quão importante faz parte, a gente ser parte desse corpo, porque aqui até fala, né, no, em Coríntios, 1 Coríntios 12, 18 fala que, 17 fala, e se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o ouvido, onde o olfato? Então é importante a gente saber que somos diferentes, né? Deus fez cada um de um jeitinho, cada um é importante para ele do jeito que somos, né? Porque não somos iguais, cada um faz parte de um pedacinho do corpo, mas que todos reunidos somos importantes.
porque não pode faltar nem uma unha, né? Porque já faz falta, né? Então a gente fala, né, o quão importante somos diante do Senhor. O Senhor se preocupa com todos nós. Por isso que ele é um Senhor organizado. Ele já organizou tudo, inclusive o corpo. Por quê? Porque ele sabe que cada um precisa do outro para que sejamos fortes, né? E fortes nele. E aí, o Salmo 122 ele vem falando justamente sobre Jerusalém, né? Sobre Israel. E ele fala: Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Vamos à casa do Eterno. E aí ele fala aqui no versículo 6, né? 122, 6 fala: Orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidades nos teus palácios, né? E ele finaliza: buscarei o teu bem. Então, a gente tem que entender que a promessa, né, da paz em Jerusalém faz parte do corpo. Nós, como corpo, temos que orar pela paz em Jerusalém, temos que buscar, né, ao Eterno, temos que nos alegrar quando estamos todos juntos. E aí eu convido a todos para que a gente possa orar por Jerusalém, né? Orar pela paz em Israel, por todo esse movimento antissemita que está acontecendo, né? E que a gente vê que não faz parte dos planos do Senhor, o antissemitismo, e a gente já viu que isso já aconteceu lá atrás e que a mão do Senhor ela sempre protegerá Israel. Então, que a gente possa orar, né? Pedindo pela volta dos reféns, né? Para que tudo seja estabelecido a paz do Senhor em Jerusalém e que a vontade de Yeshua, né, prevaleça em cada coração, pois ele é o nosso cabeça. Amém? Vamos orar, então, por Jerusalém nesse momento. Senhor, eu entrego, Senhor, esta paraxá a ti, esta paraxá que nos mostra o quão organizado o Senhor é, o quão o Senhor é detalhista nas coisas, como o Senhor separa assim as suas tribos, o Senhor separa assim os seus adoradores. Cada um tem uma função, Senhor, no teu reino. Então, Senhor, queremos, Senhor, como corpo teu, orar por Jerusalém e entregar, Senhor, nas tuas mãos o governo, as pessoas, todas as coisas, Senhor. Continue, Senhor, guardando o teu povo, continue cuidando de Israel, Senhor, e cumpra, Senhor, as tuas promessas, Senhor, as tuas promessas que foram feitas lá atrás, em números, no início de Bamidbar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar de cada um, Senhor, de cada tribo sua, porque hoje não sabemos mais quais são as descendências de cada tribo, mas somos descendentes do teu reino. Então, Senhor, guarda-nos, Senhor, e cuida do teu povo. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu agradeço, Adri, por fazer parte desta paraxá, por fazer parte deste corpo, e Shabbat Shalom a todos. Amém. Obrigada, Shabbat Shalom, pessoal, que eu possa ter alcançado aí o coração de vocês. Tchau, tchau, Amém. E pessoal. qualquer coisa, manda mensagem aqui pra gente, entre em contato com a gente através do nosso e-mail, tá no final aqui da Paraxá, a gente deixa escrito, falem conosco, tá bom? Estamos aqui. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal.